pessoal, agora nosso interesse é em determinar o coeficiente angular, né? Nós já sabemos que o coeficiente angular, que é dado pelo valor do azinho, ele te indica se a reta está com o bico para cima ou se está com o bico para baixo, dependendo do sinal, A positivo para cima, A negativo para baixo. Mas agora nosso interesse é determinar efetivamente o valor. Eu quero saber o exato valor que tem o A uma função do primeiro grau, né? F de x igual a ax mais b. Eu quero saber quanto equivale esse A. Como é que você vai fazer aí para determinar o valor desse A, o valor exato desse A? Venha comigo. Veja bem, eu desenhei aqui no eixo cartesiano, né, o eixo x, o eixo y, e aí, para você determinar esse A, né, da função, vou escrever aqui de novo, f de x igual a ax mais b, tá? Para você determinar esse A, você precisa primeiramente ter dois pontos. Então aqui eu defini o ponto 1 e o ponto 2. Tem que ter dois pontos, não tem jeito, tá bom? No ponto 1 eu tenho a coordenada x1 e y1. No ponto 2, tem a coordenada x2, y2, tá? Então, cada ponto é definido por uma coordenada, né? x1, y1, x2, y2. Como é que eu vou fazer para determinar, então, esse coeficiente angular? Acompanhe aqui comigo. Essa reta sai do ponto 1 em direção ao ponto 2. Ponto 1, x1, y1, ponto 2, x2, y2. Vê se concorda comigo. No eixo x, eu saio do x1 e vou para o x2, analisando só no eixo x. Então, eu posso dizer que eu tenho uma variação de Δx, né? Δx unidades na direção do eixo x. E esse deslocamento do ponto 1 até o ponto 2 também gera um deslocamento aonde, pessoal? No eixo y. Vai sair do ponto y1 para o y2. E aí eu posso dizer que eu tenho um deslocamento, então, ΔY referente ao crescimento, nesse caso, dos valores de y. Bom? Então, sair do ponto 1 para o ponto 2 implica variação no eixo x e variação no eixo y. E é justamente essa variação que eu estou interessado. Guardem bem esse termo, variação. Tá? É uma variação que está ocorrendo no eixo x e no eixo y. Vamos utilizar também esse conceito quando estiver tratando sobre derivados. Vejam bem, a variação no eixo x e no eixo y existe uma relação, porque aqui, se você for observar, eu formo um triângulo retângulo, né? E aí não tem jeito, nós vamos ter que ir para aquelas relações de seno, cosseno e tangente. No caso aqui, só apenas a tangente vai resolver para a gente. Então, com a horizontal, eu posso dizer que eu formo um ângulo θ, determinado ângulo θ aí, tá? Como é que eu faço, através desse ângulo, para determinar esse ângulo θ, a relação, alguma relação trigonométrica que relaciona o meu cateto oposto, que é esse aqui, o azul, pelo meu cateto adjacente, que é o que está em preto. Qual é a relação? A tangente, concorda? A tangente, ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo θ aqui seria, vê se concorda, o cateto oposto, ΔY, aqui, sobre o cateto adjacente, que é esse preto, ΔX. ΔX. Então, a tangente de θ seria ΔY sobre ΔX. E adivinha, o nosso A, o nosso coeficiente angular, que aqui está, ele é numericamente igual à tangente do θ. Se nós tirarmos a tangente desse ângulo, né, que forma entre a horizontal e o grau de inclinação da reta, se tirar a tangente desse ângulo, eu então encontro o meu coeficiente angular, o valor exato dele. Então basta pegar a variação em y e dividir pela variação em x. Se você pegar essas duas variações e dividir uma pela outra, você encontra a tangente do ângulo, que é numericamente igual ao nosso A, ao nosso coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é igual à tangente de θ. Quem é esse θ? É o ângulo formado entre a horizontal e a nossa reta, que no frigir dos ovos, no final das contas, dá a variação em y sobre a variação em x. Então, nós temos duas maneiras para determinar o valor de A. Se te fornecer esse ângulo aqui, você vai lá e tira a tangente do ângulo e determina o A. Ou, para determinar uma outra maneira,
Se não te fornecer o ângulo e te fornecer a variação em x e a variação em y, você faz ΔY sobre ΔX. Tá bom? Se você conhecer quanto vale, variou x1 para x2, eu sei quanto é que são esses dois valores, deu tanto. Beleza, guarde essa informação. Olha, o y também eu sei esse valor aqui, sei esse valor aqui. Então, logo, eu posso determinar essa variação y. Pronto. Faça a variação de y pela variação de x e você vai ter o exato valor para o coeficiente angular. Tudo bem? Quer um exemplo bacana agora? Olha só. Eu te falo que o A, que é o coeficiente angular, é igual a tangente do θ. Vamos imaginar que esse θ que aqui está, ele vale exatamente 45 graus. Vamos trabalhar com esse valor de 45 graus. Tá? Se eu jogar aqui na calculadora, tangente de 45 graus, quanto é que vai dar, pessoal? A tangente de 45 é quanto? É exatamente uma unidade. Então, nosso A, nesse caso, né, exemplificando aqui, seria A igual a tangente de 45 graus. Só que a tangente de 45 graus vale quanto? 1. Então, A vale exatamente uma unidade. Então, esse é o valor que teria o A. Então, quando o A vale exatamente 1, significa dizer que essa reta ela está a 45 graus com a horizontal. Tá certo? Logicamente, que se eu for, por exemplo, agora tu entendes, ó, se eu for para A igual a 2, essa reta vai estar mais ou menos inclinada. Logicamente, se o A é 2, é porque a tangente deu maior. Se a tangente deu maior, é porque esse ângulo é maior. Então, provavelmente, para ser A igual a 2, essa reta estaria um pouco mais para cá, um pouco mais levantada. E, contrariamente, se fosse um valor menor do que 1, né, que é a nossa referência aqui de 45 graus, por exemplo, A igual a meio, pode ser igual a meio. A igual para ter A igual a meio, a tangente seria menor e o ângulo também seria menor. Está dando um valor menor para A, então a tangente é menor, para a tangente ser menor, porque o ângulo é menor. Então, se for um A igual a meio, por exemplo, essa reta, ao invés de estar aqui, ela estaria um pouco mais deitada. Então, por exemplo, A igual a meio, um ângulo menor do que 45 graus. A igual a 2, um ângulo maior do que 45 graus. E A igual a 1, ângulo é exatamente igual a 45 graus. Significa dizer que a reta está cortando esse eixo aqui exatamente na metade, né? Para cá 45 graus e para cá mais 45 graus. Tudo bem, pessoal? Uma outra observação que vocês podem tirar daí é que essa reta também ela pode ir para onde? Para baixo. Não é verdade? Imagina essa mesma configuração que eu fiz aqui, só que para cá, para baixo. Por exemplo, vou desenhar aqui em vermelho, só para chamar a atenção, seria para cá. O que aconteceria, pessoal? Nesse caso, o ângulo ele seria, digamos, simétrico, né? Seria de θ igual a menos 45 graus. E aí você já sabe, né? Quando eu for tirar a tangente, né? Porque se eu tirar a tangente no ângulo, a tangente de menos 45 é menos 1. O que confirma aquilo que nós vimos anteriormente, que o A negativo é reta para baixo. Então, a reta estando para baixo, o A tem que dar negativo. E, de fato, dá, né? Porque eu vou tirar a tangente de menos 45, que vai dar menos 1. Menos 1 é negativo e confirma, então, que a minha reta está para baixo. Tudo bem? Da mesma forma, eu posso trabalhar com a questão da variação. Ora, se eu estou com a minha reta para baixo, a minha variação em x é positiva, confere? Continua sendo positiva aqui, mas a variação em y aqui, ó, ela seria o que, pessoal? Uma variação negativa, seria um ΔY, só que seria o que? Negativo. Seria um valor negativo para ΔY. Então, quando eu fosse colocar aqui, ó, ΔY por ΔX, seria um valor negativo por um valor positivo. Valor negativo por um valor positivo também dá negativo, confirmando aquilo que nós já vimos trabalhado, que o A sendo negativo, a reta é sempre para baixo. Então, ó, A positivo, reta para cima, A negativo, reta para baixo. Tá certo? Então, aqui a gente encerra essa parte do estudo dos coeficientes, coeficiente linear, coeficiente angular agora, determinação, como é que eu faço para determinar esse coeficiente angular. E agora o que nós vamos fazer são alguns pequenos exercícios no sentido de treinar toda essa parte teórica que nós vimos até aqui. Tudo bem? Vamos lá.